Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então agora serenando os nossos ânimos, nossos corações. Estamos todos felizes, claro, em nos reencontrarmos. Mas agora nós estamos nos reencontrando não só em corpo físico com os nossos irmãos, mas também com os nossos irmãos que já se foram, que desencarnaram. Um deles que nos dá ajuda e assistência, nosso amigo querido mentor da casa José de Mococa, que sempre está a nos ajudar, sempre em baseado em nosso Mestre Jesus. E todos nós que nos encontramos, temos os nossos mentores, temos os nossos amigos, temos aqueles que nos trouxeram até aqui, desencarnados e encarnados, aqueles nossos anjos da guarda, que nós às vezes nem sabemos quem são, mas podem ser os nossos familiares, aqueles amigos que tiveram ligação conosco no passado e hoje estão querendo que nós estejamos a nos melhorar. E vamos fazer, vamos conseguir, um ajudando o outro, um facilitando a vida para o outro, porque a gente já tem muita complicação, não é isso? Vamos fazer o que? Facilitar. Vamos facilitar a vida um do outro, vamos levar a vida mais leve, mais tranquila, com mais amor, com mais carinho, com menos desentendimento, porque assim estaremos sendo cada vez melhores intimamente. Estava falando hoje para o Robson, né, que teve um irmão hoje que estava me acelerando atrás, né, buzinando, aí ele estava falando assim, ele passou, me xingou, que Deus, vai com Deus, assim, mas a gente tem que sempre levar esse pensamento para todos os lugares. Eu lembro muito que meu pai falava isso, né, que ele falava, se o irmão nos fecha, se alguém nos xinga no caminho, né, oremos por ele, né? Deixemos ele ir e a vida continua, não é isso? Não estejamos pensando mal da mãe do rapaz de forma alguma. Sejamos sempre positivos e sempre bondosos para com os nossos irmãos, porque é assim que evoluiremos, não é isso? Afinal de contas, às vezes as pessoas que se irritam, que estão desequilibradas, é porque trazem dentro delas ainda muita confusão, muito ainda momentos materiais presos e acabam se deixando levar. Nós estamos aqui na Terra para aprender, para nos ajudar e ajudar o nosso próximo, não é isso? Então, desejamos nos ajudar e hoje teremos esta oportunidade para nos ajudar, para nos favorecermos. E isso é importante, conversarmos, amarmos e sempre respeitarmos uns aos outros. E hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmãozinho Quaresma. Ele vai falar sobre a leitura mental, obreiros da vida eterna. Está aqui só um dedinho. Obreiros da vida eterna, tá bom, gente? Nosso irmão já veio muitas vezes fazer palestra aqui na casa, né? A convite da Sandra, né? E nosso, né? Mas fica à vontade, viu, Quaresma? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Primeiro, esse tema do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 7, tem 28 páginas. Eu vou procurar rapidamente falar pouca coisa sobre esse capítulo. Quem se interessar, é muito interessante poder ir atrás desse aprendizado. Então, um resumo rápido, com a introdução. Quem sabe reforça, quem não sabe capta, né? A doutrina espírita, ela se baseia fundamentalmente numa codificação de 5 livros, tá? Livro dos Espíritos, Livro do Médium, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Isso foi o ciclo que Kardec fez para trazer a lógica da doutrina. Em paralelo, ele trouxe o que nós chamamos de Revista Espírita. Foram 12 volumes, 11 anos, que dá em torno de 144 revistas, com artigos confirmando o que já tinha sido escrito naqueles livros. Ou seja, para estudar, para aceitar a doutrina espírita, não falta material. É só a gente se prontificar e buscar. Quando o Espiritismo veio aqui para o Brasil, o nosso amigo Chico Xavier, aquele grande médium, que escreveu mais de 400 livros, ele criou uma coleção de livros chamada Coleção A Vida no Mundo Espiritual, que era uma coleção que trazia um aspecto mais prático, né? Resolvia as nossas curiosidades, como que é lá, como que processa lá. Essa coleção ela é composta de 13 livros, né? Onde um desses livros são esse aqui, Obreiros da Vida Eterna, onde ele relata circunstâncias da vida espiritual. Então, todos vocês devem ter ouvido falar do Nosso Lar, que justamente é um livro que dá início, que conta como é que é a chegada de nós lá naquele plano, a recepção, a estadia, etc, etc. E vai caminhando, sendo que o último da coleção é E a Vida Continua. Ou seja,
fala-se sobre tudo e fala, agora a vida continua. E dentro desses livros tem Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, porque Deus é o Criador de tudo. Deus é. Deus não precisa fazer nada, Deus não precisa administrar nada. Ele administra, mas pela imanência das suas leis. Ele, comunidade, ele não precisa estar presente. E quando ele fala que é Obreiros da Vida Eterna, por quê? Deus é Criador, nós somos criaturas. Então quem vai gerir, quem vai operar, quem vai alterar esses mundos, essas moradas da casa do Pai, a princípio a responsabilidade de fazer essa mudança somos nós. Então obreiros da vida eterna somos todos nós. Nós não falamos que somos espíritos, que somos eternos. Nós temos por responsabilidade sermos obreiros de Deus por todo o tempo. Ou seja, trazer essas verdades divinas de amor, de caridade, para onde a gente esteja. Seja em qualquer morada, seja no planeta Terra, Júpiter, ou quer que seja, né? E nesse capítulo aqui, eu vou falar sobre o item 7, leitura mental. Então, dentro da natureza de leitura mental, eu peguei fundamentalmente aqui a ideia da importância, que eu vou falar no começo e vou falar no fim, daquele velho chavão que a gente usa. Vigiar e orar. Então tem gente que fala o contrário, orar e vigiar. Eu já falo o contrário, vigiar e orar. Né? Por quê? A importância desse vigiar. O vigiar é o perceber. Né? Perceber a situação que você está, o que você sente, o que você está. E o orar é quando você vibra uma coisa positiva ou você pede ajuda. Né? Como para a gente ter humildade de pedir ajuda, ou para ter desprendimento para vibrar o bem, a gente precisa estar num equilíbrio mais razoável. Então, por isso que o vigiar eu coloco primeiro. Você vigia seus pensamentos para você ter um mínimo de estrutura, um mínimo de harmonia, para que você possa se prontificar para o próximo passo. Ou eu vou pedir ajuda humildemente, reconhecendo que eu estou ainda em dúvida o suficiente, ou vou vibrar o bem que eu tenho para vibrar. Então eu coloco vigiar e orar. E o vigiar, que eu falo aqui, é justamente nesse aspecto também mental, principalmente início mental. Porque eu sempre falo, nós como essência, como espírito, nós somos. A base objetiva nossa é o sentimento, é o que nos forma. Esse sentimento que é construído ao longo das nossas experiências da vida. Então nós somos sentimento, o espírito é sentimento. Tá? Nós temos a atuação do pensamento. O pensamento, ele traz as reminiscências de tudo que a gente aprendeu, que a gente viveu ao longo dessas existências. Só que está de forma fluídica, para ser alterado. Esse pensamento ele requer alterações. Nós temos as emoções, que é reflexo desse pensamento. O pensamento vibra, gera emoção, e a emoção, enfim, gera as ações. Né? Então, quando eu falo aqui, vigiar, vigie o seu pensamento. Porque se você não vigiar, ele vai gerar uma emoção deletéria, negativa, perniciosa, e, consequentemente, ela vai descambar uma ação também temerária. E se você tiver ao contrário, positivo, naturalmente vai transportar numa emoção boa e numa ação boa. Né? A história que relata nesse capítulo 7 é o seguinte: André Luiz, aquele espírito que a coleção é toda dele, ele é levado em vários locais para assistir, apresentar essas nuances que nós precisamos aprender. E a nuance que ele quer apresentar nesse livro é justamente a responsabilidade que nós temos de sermos obreiros da vida eterna, ou seja, de estarmos trabalhando eternamente para o bem, para implantar no mundo a ideia, a justiça de Deus, o amor de Deus, né? Onde quer que a gente esteja. Né? De trás para frente, eu vou falar um pouco da história desse cidadão. Então ele estava, André Luiz, mais um grupo de pessoas, foram até uma casa de caridade, né? André Luiz foi lá para ver, para assistir um atendimento a um irmão espiritual que estava em extremo sofrimento. Não por acaso, ele chamava Domênico e era um padre na vida material, ele era um padre. Não é por acaso, porque é justamente para nos dizer que a situação espiritual lá, seja de tranquilidade, de paz e harmonia, independe da circunstância material. Você pode ter sido padre, religioso, presidente da república, não importa, rico, pobre, feio, bonito, não importa. Somos todos iguais como espíritos
na hora de enfrentarmos essas situações, seja de harmonia, seja de desarmonia. Então, talvez simbolicamente o Domênico aqui veio para trazer essa ideia. Não importa se você é líder religioso, se você é isso, se você não conduzir a sua vida por um princípio de emoção, de pensamento, de emoção e ação positiva, provavelmente você vai estar lá na situação de dificuldade, ou se você fizer o contrário, estará ao contrário, né? Então, chegando lá onde a Luiz viu que esse padre Domênico, ele estava em terrível situação, revoltado, falando extremamente agressividade com todo mundo, inconformado, um extremo sofrimento. Mas, voltando para a história dele, Domênico foi, como eu falei, um padre, mas que no começo da vida dele, lá quando ele era jovenzinho, ele se namorou por uma moça, e a moça por ele. Jovenzinho, eles planejavam que no futuro eles casariam, formariam família e seriam felizes para sempre. No meio do caminho, de acordo com os costumes da época, o pai da moça doou, vamos falar doou, porque na época era radicalmente assim, né? Entregou a filha para desposar um viúvo com muitos filhos. Uma jovem foi ser esposa do senhor, com o fito de ser mãe para cuidar dos filhos. Ela foi tirada de uma situação que ela não queria, porque ela estava enamorada pelo outro, e foi cuidar de toda essa carga de trabalho e de responsabilidade diante dos filhos. Ela, por já ter uma certa evolução espiritual, de certa forma ela se resignou. Ela não se rebelou contra essa situação, se entregou. Foi e cumpriu a sina dela. Só que o Domênico, o jovem, não se conformou, né? Achou que não se conformou com tudo, inclusive com ela, né? E ele resolveu o seguinte, entrar para uma ordem religiosa, porque ele entendia que nessa ordem religiosa talvez ele podia conter essa raiva que ele estava, essa revolta, e foi ser um padre, né? Se formou padre, mas só que durante a vivência dele como padre, ao contrário deles se emanar as emoções, batalhar pelas tentações, ele acabou se entregando a situações muito comprometedoras. Então, eu vou citar para vocês aqui algumas coisas, sem entrar em muito detalhe, para a gente ter ideia de como ele, né, como a gente fazer essas fugas, porque na verdade é uma fuga. Eu vou entrar para uma unidade religiosa porque lá eu vou ser protegido, lá eu vou... Não, se você não tiver um trabalho íntimo, uma vontade de fazer isso, você pode fazer isso em qualquer lugar. Não é o local, não é a posição que vai te garantir isso. O que vai depender é a sua vontade, o seu ânimo, a sua determinação, perseverança para obter isso. Pode ser numa ordem, poderia ser no mundo cotidiano mesmo, né? Então, só para você ter ideia do que ele realizou. Então, primeiramente, como é que ele desencanou? Para você ter ideia, ele desencanou já como consequência de um desses atos dele. Que na noite que ele desencarnou, ele tinha ido na casa de uma senhora casada, visitá-la intimamente ela, quando o marido não estava. O padre realizando isso. Então, você vê como que é. O marido chegou, encontrou, foi até a casa paroquial e preparou lá uma armadilha e assassinou ele. Na parte da tarde, na hora do almoço, a última refeição que ele tinha tomado, ele tinha sido visitado por uma mulher que dizia que tinha um filho dele, né? Deixa eu posicionar aqui. Sim, uma mulher que chegou com criança, falou para ele que o filho era dele, né? E que precisava de auxílio, etc. Tal, ou seja, ele maltratou ela, falou, você sai daqui, eu não quero saber, e chamou até os guardas, sei lá o que, para expulsar. E ela saiu de lá extremamente revoltada e prometendo se vingar. Ou seja, é um espírito que está encarnado, mas que já tem uma promessa de vingança dele onde quer que seja, né? Teve uma outra, que ele também seduziu uma jovem moça, seduziu, ela teve um filho, ele acabou querendo que ela casasse com um servo para ludibriar o filho, para não aparecer com o filho dela. Essa mulher, essa moça se revoltou e acabou se suicidando. Olha esse comprometimento que ele vai fazendo, né? Em determinado momento, o pai dele entregou a ele, em leito de morte, um testamento. Nesse testamento falava para ele, olha, eu tenho os filhos que não são ainda legitimados, que moram em outra cidade, e eu quero que você, assim que eu falecer, você vá até lá, traga eles, providencie a regularização e faça a distribuição dos meus bens para ele. O que ele fez? Escondeu o testamento, não vou dar nada para ele.
Então você vê, ele fez contra a moral, contra a infância, contra a mulher, contra o casamento e a família, fez contra o patrimônio, que ele engabelou tanto os irmãos dele como dilapidou, pegou para ele, e também acabou fazendo até contra a própria ordem legal dele. Ele conspirou contra um padre que fazia parte de uma cúria, né, de uma igreja, de uma paróquia, que ele tinha vontade de ir. Ele fez conspiração para esse cidadão ser transferido para ele ficar em um lugar. Então você vê, era um espírito que ele achava que nessa ordem religiosa ele seria harmonizado, ele fugiria das tentações, ou seja, e foi lendo engano, quer dizer, o poder que ele tinha, o ardil que ele tinha de conversar, ele era muito convincente, muito inteligente, ele acabou levando, carregando todos esses equívocos, esses erros de comportamento, gerando verdadeiros danos morais a todas essas pessoas, né? Então você imagina a carga que foi, né? Aí quando ele, terminando essa parte, né, nós voltamos lá. Ele estava em extremo sofrimento, né? E ele não se conformava. Como assim? Eu fui líder religioso, eu fazia parte, eu era diretor de uma ordem religiosa. No último momento da minha vida, o maioral da igreja veio lá e me fez a confissão e a extremação e me perdoou os pecados. E por que agora eu estou aqui tão com essa raiva? Não pode. Estou aqui adormecido, estou me sentindo desconfortável, estou me sentindo... E ele começou a falar muito sobre a igreja, criticar tudo, né? E aí o André Luiz recebeu esse ensinamento, né? E chegou num determinado momento que existia uma moça, uma clarividente, e tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, quem relatou foi essa clarividente. A clarividente falou: olha, meu irmão, você está falando aí que você foi injustiçado, que você foi vítima, porque você perdeu sua paixão, você está sempre falando que você foi vítima, que você foi assassinado, mas olha, na sua mente está trazendo para nós, a sua tela mental está trazendo que você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Logo, tudo é consequência, quer dizer, nada que você está passando agora não foi por acaso. Agora, você achava que só o fato de você ser líder religioso, né, o fato de você fazer parte de uma grande ordem religiosa, de você receber a extremação de um grande operador lá, você teria, entre aspas, teria privilégio. Então eu estava esperando que ele fosse chegar no plano espiritual com privilégios. Quando nós sabemos que o privilégio é supérfluo, é dito justamente pelas ações, pelo que você pensou, pelo que você sentiu, pelo que você fez. E tudo esses relatos que eu falei aqui, ele não fez nada que podia sustentar uma situação de calmaria. Pelo contrário, ele estava realmente se sentindo muito desconfortável, né? E ele falava, né, ele chegou a um determinado momento que ele até citou, falou: mas como é que você sabe disso? Né? Explicou para ele, né, que na realidade o pensamento, nós não ocultamos, não existe ocultação total de nada. Então o nosso pensamento, o nosso mundo espiritual, ele é acessível. Ele é acessível aos mentores que estão acima de nós, né, geralmente para nos fazer bem, eles veem o que nós e tentam influir para o bem. Por vezes ele pode ser acessado até por entidades perniciosas que queiram trabalhar esse pensamento seu para levar você para o lado errado, né? E às vezes, se você pensar bem, até no campo material, né? Às vezes nosso pensamento é projetado para os amigos que estão aqui presentes. Então é comum você estar num determinado ambiente, uma pessoa que chega, faz bem, traz paz. Tem pessoas que chegam e traz desconforto. Tem pessoas que parece que emana na fisionomia dele, na vibração dele, ele está trazendo o que ele está vivendo mentalmente, né? Porque nós podemos parar de operar, de fazer ação, mas de pensar, não paramos, é 24 horas. É todo o tempo que nós estamos pensando em alguma coisa. E esse pensamento pode atrair, pode repelir, pode agradar e pode desagradar. Então o nosso pensamento nunca ele é anônimo. Então por isso que a gente fala, vigia seu pensamento. Você pode falar: puxa, mas o pensamento é só meu, não, é só seu. Pensamento, tanto é que se fala que o pensamento tem até forma, constrói até forma quase física. Nossa, que uma pessoa pode pegar um pensamento e trazer para si, tá? Então, quando você vibra uma situação mental, né, por isso que a gente tem que tomar cuidado, uma ação que você considera necessária, mas ela é negativa, talvez você não faça aquela ação porque você não tem os recursos
e não tem talvez até nem a coragem. Mas aquela energia que você coloca naquele pensamento pode se constituir nessa forma de pensamento, ficar vagando por aí, captar e pregar numa outra pessoa mais desatenta e ela vinha fazer alguma coisa, que talvez ela não estava nem pensando muito bem sobre aquilo. Mas de repente vem aquilo, ó, faça isso, faça aquilo. Então pensa que uma pessoa está fazendo um ato impensado, não tão bem elaborado por ele, por essas influências que você construiu. Por isso tem que tomar muito cuidado, que é uma construção mental que não se encerra quando você para de pensar. Ela pode projetar. A gente sair do projeto é coisa boa, maravilha. Tranquilo. Ela vai ficar por aí, tomara que pegue as coisas boas. Agora, se você projeta uma coisa negativa, é responsabilidade, né? Então, esse irmão, ele pegou e no primeiro momento ele estava todo desconfortado, né? A partir do momento que essa clarividente começou a sintonizar, situar ele das situações que ele fez, né? Do quanto o pensamento é visível, de quantas ações não podem ser escondidas, né? E do quanto tudo na lei divina, na lei de justiça divina, é fruto de a lei de causa e efeito. É imbuído de responsabilidade, né? É imbuído de trabalho, né? Da lei do progresso. Então ninguém pode se arvorar, eu faço o que eu quero e mesmo assim vou ter progresso. Eu faço o que eu acho e mesmo assim vou ter evolução. Não, é consequencial. Se você faz uma coisa boa, você vai gerar coisa boa. Fazer uma coisa negativa, negativa. Então, a partir do momento que aqueles irmãos foram conversando com ele, foi posicionando dessa responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, que ninguém tem um condão de resolver situação com ninguém. Não é o líder religioso que vai falar para você, você está perdoado e você vai ter uma vida boa. Não. A consequência que a gente vai ter é fruto de nós mesmos, do que nós fizemos. Tá? As pessoas podem vibrar por nós, ok, pode orar por nós, vai ajudar, vai. Mas a verdadeira enredo somos nós que fazemos, né? Pensando, sentindo e agindo. Então, à medida que ele foi se sintonizando nessa responsabilidade, ele foi baixando um pouco aquela revolta, aquele inconformismo, e foi entrando num caminho onde eles puderam começar a falar cada vez algo mais sobre as possibilidades dele. Então foi falado para ele, ó, o passado fala muito alto a Deus e aos irmãos humanos. Então é justamente, né, o passado nosso, que nós fizemos, nós sentimos, é o que vai retratar nós no mundo espiritual, né? Então não queremos ter aquela velha ilusão que nós estamos enganando alguém, enganando nem nós mesmos, né? E à medida que ele foi tendo esses sinais de transformação íntima, que ele foi caindo na real, chegou num determinado momento que eles resolveram trazer para ele a mãe dele. E por que trouxe a mãe dele? Porque nós sabemos da ligação afetiva que existe na relação de mãe e de filho, né? Então, nós sabemos que o amor que uma mãe, que um pai dá para o filho, é um amor diferenciado. Não vou nem dizer maior ou menor, porque amor é amor, né? Ele é diferenciado porque ele implica em doação a uma responsabilidade que eu falo assim, que é causa ad eterno, né? Quando você se predispõe a ser mãe, pai de uma pessoa, você não fixa prazo, nem cria condição. Porque você pai até um determinado momento, enquanto ele fizer isso, enquanto ele fazer aquilo, enquanto ele casar, nós podemos até falar isso. Com 18 anos não quer nem saber. Já é homem, já é mulher. E ele lembrando, você vai continuar preocupado, continuar atento, continuar ligado. A pessoa desencarna se você continua ligado. Às vezes reencarna e continua ligado. Então, é uma condição de convivência que implica em muita doação. Então, o pai e a mãe têm esse amor diferenciado, volto a dizer, não maior nem menor. Então, chamou-se essa mãe, né? E essa mãe, né, com a voz, com a autoridade carinhosa de mãe, veio e reforçou tudo aquilo que aquela clarividente falava, talvez de certa forma à distância, né, porque ela não tinha toda aquela ligação, falava com propriedade, né, mas não tinha essa ligação, e a mãe veio e reforçou tudo isso. Filho, você errou lá na Terra, na sua convivência, por ignorância.
Agora nós estamos te oferecendo a oportunidade para você se sintonizar, reconhecer os seus erros de uma vez por todas, se arrepender, buscar uma reparação e se colocar em direção agora da melhora. Fez isso, essa situação sua de desconforto vai passar, porque ninguém fica, não existe situação eterna, né? Então, mesmo aquelas pessoas que estão no famoso umbral lá, pode estar em situação de dificuldade, mas basta um movimento, um pensamento de arrependimento, de querer mudar, a sintonia da pessoa já melhora. E melhora, e melhora, e melhora, e assim, é um caminhar, né? Então, na hora que a mãe começou, ela, com aquela autoridade de mãe, falar para o filho, né? Você não foi só você que foi vítima lá na Terra, naquela situação de separação. A Zenóbia, que é a menina, ela também foi vítima. Ela ficou a vida inteira num casamento com uma pessoa que ela não queria, né, uma jovenzinha, trabalhando que nem um sei lá o quê, cuidando de não sei quantos filhos, e ela se resignou. Então, ela não foi vítima também? Quer dizer, o orgulho dela, o egoísmo dele era tão grande que ele sequer pensava nisso. Pelo contrário, ele até criticava ela por fazer isso, por aceitar isso. Mas você vê, ela era um espírito tão jamais adocicado que ela se comoveu com os ditames do costume antigo, né? Respeitou a ordem do pai, que era uma verdadeira ordem, né? Se prontificou a cuidar daquelas crianças, cuidar daquele idoso e sacrificar praticamente uma vida em nome de uma vida eterna, né? De uma realização. E enquanto isso, ele, se sentindo vítima, foi para o desmando, foi para a vida de fazer mil travessuras, né? Então, gente, o que é básico, que eu gostaria de falar para vocês aqui para finalizar, hoje eu prometi que eu ia falar um pouco menos, voltando àquela história do vigiar sempre o pensamento, né? Voltamos àquele enredo. Eu, espírito, sou pensamento solidificado, né? Eu sou uma natureza espiritual solidificada. Eu tenho pensamentos que é momentâneos, que são influenciados por todas as minhas vivências, todo o meu conhecimento. Esse pensamento gera uma emoção e essa emoção me gera ação. Então, se eu faço um trabalho para vigiar esse pensamento, eu estou trabalhando de imediato nessas duas outras coisas. Eu estou trabalhando no processo de emoção e ação. Agora, se eu deixar ele livre, ele vai para onde a direção que ele está. Se o seu pensamento, a direção é boa, ele vai para o bem. Mas se ele não está para o negativo, ele vai para o negativo. Como nós entendemos que nós estamos aqui para evoluir, para fazer o melhor, para nos harmonizar, é lógico que o negativo a gente tem que arrumar um jeito de não deixar ele crescer dentro da gente, não deixar ele frutificar, né? Então, eu falei aqui, olha, esse vigiar sempre, seja espíritos encarnados ou desencarnados, porque nós temos, como sempre já falou aqui muitas pessoas, nós temos a nossa consciência do bem. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, dentro de nós temos amor, caridade, paciência, nós temos todos os atributos. E todas as vezes que nós agimos, pensamos, sentimos ou agimos em desacordo com essa grande programação nossa, que só voltando atrás, quando você vem para aqui para a Terra, na sua reencarnação, você não veio para ser infeliz, não veio para ser derrotado, não veio para nada. Pelo contrário, você veio com tudo positivo. Eu vou lá, vou fazer, vou melhorar, e você veio tudo positivo. Então, o objetivo aqui na Terra é crescer, evoluir, sermos felizes, alegres. Se não somos, é por outras circunstâncias, tá? Então, nós viemos com essa necessidade de sermos felizes. Quando a gente faz alguma coisa contrária à lei de Deus, que está imanente em nós, contrária à nossa programação reencarnatória, nós nos sentimos um certo desconforto. Então, é fácil a gente perceber, relativamente fácil, a gente perceber quando um pensamento ele não está nos trazendo harmonia, tá? Ele não está coadunando com o nosso grande objetivo aqui na Terra, que é sermos felizes e fazer o bem. Então, a gente sempre fala assim, olha, 24 horas por dia esse tipo de filtro que a gente tem que fazer. Vem um pensamento, tá? Ele é calmo, né? Ele traz o bem-estar, ele traz harmonia para você e para o próximo. Opa, então, legal. Então o que você tem que fazer com esse pensamento? Deixa ele seguir. Deixa o pensamento caminhar para a emoção e deixa ele operar a ação.
Não refreie, não bloqueie, porque ele é bom. Porque você não está sentindo aquele desconforto. Pelo contrário, você está se sentindo muito bem. E provavelmente as pessoas em volta de você vão estar bem, sentindo bem. Né? Agora, você tem um pensamento, vê o desconforto, as dúvidas, as perguntas, as egoísmo. Esse pensamento não é tão bom assim. Então, se não é tão bom, né, ele traz angústia, traz dúvida, traz mal-estar, traz uma projeção dos nossos defeitos, aquele pensamento que vem trazendo noções de orgulho, de vaidade, né, de julgamento, de condenações. Então, esse pensamento, se eu estou invado disso, está me trazendo angústia, está me trazendo mal-estar, está me trazendo dúvidas que eu não consigo nem imaginar, e está me trazendo esses defeitos de dentro para fora, eu estou julgando, eu estou condenando, eu estou querendo agredir, eu estou querendo... Então, não é bom. Então, o que ele tem que fazer nessa hora? É refriar esse pensamento. Né? Então, da mesma forma que aquele eu falo para deixar ele se operar, deixar ele fluir, esse outro eu vou falar. A primeira coisa, emita uma ordem assim, ó, eu duvido desse pensamento. Opa, estou duvidando dele. Né? Eu vou buscar interpretar, mas por que esse pensamento está vindo? Faça perguntas para você mental. Por que esse pensamento veio agora? Veio nessa circunstância, quando eu lembrei dessa situação, dessa palavra, quando aconteceu esse fato na minha frente. Por quê? Né? Porque quando você faz isso, gente, você já está abrindo um canal, né, um canal humilde, para o que nós chamamos da oração. Você já está abrindo um canal para ajuda. Você está falando assim, olha, eu estou sentindo um desconforto. Logo, eu não quero sair desse desconforto. Então, já se prepara para me ajudar. Tá? Você já abriu o canal. Né? E aí, outra coisa, você não age, então você vai ter um pensamento, você sentiu que ele está trazendo mal no ar, ele vê uma emoção, e a emoção está quase se levando para a ação. Qual é a regra? Não age. Então esse não agir, quando eu falo não falar, né, porque às vezes a fala é uma ação que pode ofender, que pode agredir, que pode destruir, e a ação operacional de mão mesmo, física. Né? E tem aquele ditado que fala, né, de gente contar até 10, né, de colocar um gole de água na boca. O contar até 10 é até mais comum. Então, na hora que vem aquela emoção, que você sentir que está te incomodando, está trazendo angústia, não age. Vê uma vontade de falar uma palavra, não fala. Vê uma vontade de fazer alguma coisa, não faça. Ah, mas quanto tempo? Você vai perceber que em fração de segundos, tá, você vai abrir esse canal para o plano espiritual, porque o plano espiritual, gente, ele age de uma forma tão rápida, tão online, que a gente precisa acreditar nisso. É tão rápido as coisas que acontecem, que em segundos você faz essa ligação fluídica para o seu mentor, para o plano espiritual superior, e automaticamente aquela dúvida que você fez do pensamento, aquelas perguntas que você fez, começa a vir trazer intuições para vocês. Olha, não é bem assim, né? As coisas não aconteceram assim. Será que ele sabia fazer melhor do que você está achando? Será que cabe a você ficar julgando? Será que não é hora de você tentar compreender um pouco melhor ele, ajudar ele? Você vai criar uma sintonia em que aquele pensamento que estava tão de mal-estar, de repente começa a te trazer para uma, não vou dizer bem-estar ainda, mas para uma calmaria. De você começar a se colocar naquela posição, poxa, eu quero entender tudo, eu quero conhecer. E aí os mentores vão te trazer essa ajuda, porque você já deu aquela ordem de orar. Então você vê, o primeiro momento que eu falei, prestar atenção, de duvidar, de perguntar, é o vigiar. O vigiar é isso, é você vir um pensamento negativo, opa, está me dando um mal-estar, estou vigiando. Eu estou cheio de dúvidas, mas é isso mesmo que estou pensando? É assim mesmo? Aconteceu assim? É assim que eu tenho que agir? Tem razão você está sentindo isso? Conforme você tem esse monte de dúvidas, você já está se vigiando. Você está percebendo que esse pensamento não é tão harmonizante assim, que ele está te desconfortando. E quando você pega e começa a fazer essas perguntinhas, você já está abrindo o canal para essa oração. Né? E se você, logo depois de pedir ajuda para o mentor, me ajuda, me orienta, me esclareça, me auxilia a tomar até a melhor emoção, o melhor sentimento, a melhor ação nesse caso. E você vai perceber que a ajuda vai vir. Ele não vai te interferir. O mentor nenhum interfere em você, no seu canal. Ele vai te ajudar. Talvez a ajuda não é 100%. Tá? Não é aquela ajuda de passar por menos 10, por mais 100, não. Se você ficar pelo menos naquele processo de questionamento, de harmonia, sem fazer ações danosas, você já está no lucro. Eu ainda continuo desconfortável. Eu ainda estou perturbado, eu ainda estou com dúvida, mas já está menos do que eu estava antes. Eu senti um certo refrigério. Aquela minha situação de quase ação,
quase ofensa, de quase perca do meu equilíbrio emocional, já passou. Então, é como se fosse assim, um esquentar e esfriar de água, né? Você estava no esquentar, você estava quase transbordando, evoluindo. Vem alguém, abaixa o fogo. Abaixou o fogo, a água volta para o lugar do negócio, e vai chegar um momento que desliga tudo e vai esfriando, vai estar cochiladinho, gostosinho. E assim é a nossa vida, né? Então, que nós possamos levar para o nosso dia a dia essa ideia de que nós temos o dever pessoal de cada um de nós de estar muito atento ao nosso pensamento, de fazer essa vigilância. Tá? E é uma vigilância, gente, cotidiana, momento a momento. Tanto é que eu considero, eu falo assim, que essa vigilância tem que ser 24 horas por dia, por quê? Nós temos 12 horas de vigília. Então, 12 horas, a vigília é consciente. Se o pensamento é bom, segue. Se o pensamento não é bom, deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar, deixa eu funcionar. Tá? 24 horas antes de dormir. Como é que eu sei como é que eu vou estar dormindo? Eu vou, antes de dormir, fazer algumas indicações para que eu continue nessa seara. Então, aquela história, né, que você, antes de dormir, pedir para o seu mentor para que você, como espírito, inicialmente, fique perto do seu corpo descansar fisicamente, porque o espírito não precisa de descanso, mas o corpo precisa. Mas se você precisar ser projetado dali, seja para o planeta Terra, um lugar distante, ou seja para outro mundo, você peça para ele que seja para uma coisa positiva, que seja para um estudo positivo, um trabalho positivo. Você já está fazendo essa vigilância do seu pensamento, previamente. Você está falando, não me leve para nenhum lugar onde meu pensamento vai ser pernicioso. Porque se você deixar livre, um irmãozinho aí menos feliz pode te levar para um lugar onde o seu pensamento lá vai ser aquela balbúrdia. Né? Agora, se você estiver em companhia do mentor, assessorado por ele, ele não vai te levar para aquele lugar onde o seu pensamento naturalmente naquele local vai ser capitaneado por pensamento, emoção e ação. Né? Então, esse dever nosso de estarmos atentos é tanto no plano mental como no material. Então, às vezes você pode falar assim, puxa vida, mas eu vou ficar toda hora fazendo essas perguntas, porque eu sempre falo assim, o automatismo, né, assim, no começo, quando você cria um automatismo, fica difícil. É quando você vai passar numa lombada. Né? Tem pessoas que toda vez que vai passar uma lombada, pum, pum. Mas porque nunca fez um condicionamento, como é que é passar na lombada? Então você vai na autoescola e ensina, passa a primeira roda, põe ponto morto, passou a primeira roda, engata a segunda e solta devagarzinho, ou seja, não tem solavanco. Alguém te ensinou isso e você repete isso a vida toda. E confortavelmente você vai passar em todas as lombadas sem solavanco para ninguém. Você criou um condicionamento, um automatismo. Isso é para tudo. Né? A gente, quando a gente fala assim, em situação de um assalto, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não sei como eu vou reagir. Você tem que saber. Você tem que se preparar para falar assim, olha, se chegar, irmão, o que você quer? Mais importante que o dinheiro, que o relógio, são outras coisas, outros valores. Eu vou colocar como valor a minha família, a minha existência, a minha oportunidade de reagir, o meu pensamento sem ódios em relação. É isso que eu quero. Então, né? Agora, se você não se prepara e deixa ao sabor da situação, em determinada situação que você está um pouco nervoso, um pouco desarmonizado, ou você tomando uma ação difícil aí, sendo agredido, ou agredindo. Né? Então, a gente tem que criar esses automatismos. Então, essa linha que eu estou falando aqui é um verdadeiro automatismo. Que a gente cria para nós mesmos, para toda vez que o pensamento vir agoniante, eu parar, pensar. E fazendo isso, você vai perceber que se torna automático. Vai cada vez se automatizando tão grande que vai chegar uma hora que você vai fazer isso sem nem pensar. Você não vai fazer mais fases. Ele vai acontecer. Né? Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.